Olá amigos e parceiros e clientes da ArtRod. Aqui eu vou fazer um review apresentando a máquina G-Trans que a gente comercializa aqui na nossa empresa. Vamos lá. Aparentemente ela tem uma parte de ferro bem mais robusta do que as outras que tem no mercado, certo? E ela tem um diferencial, as opções que tem do controlador. Quais são as opções que tem do controlador? Ela trabalha com uma temperatura mais baixa. Aqui ela é muito bem feita, é resistente em vários pontos, então o controlador é o diferencial dessa maquininha. Vamos ligar aqui para mostrar as opções que temos. Aqui temos 4 botões: aumentar, diminuir, e aqui no meio a gente tem o botão chamado mod, e aqui o controle de temperatura para saber se ela é Celsius ou Fahrenheit. A gente tem as duas opções aqui, certo? O botão mod é o mais usado, então você vai usar ele para mostrar a primeira temperatura. Aqui a gente regula a primeira temperatura para 110, a segunda temperatura para 165 graus e o tempo para 60 segundos. Por que uma ou duas temperaturas? Quando você faz um substrato de sublimação, a gente tem diferentes temperaturas aqui no Brasil. Então, em certos pontos do Brasil é muito quente, em certos pontos do Brasil é mais frio. Você usando uma temperatura inicial mais baixa, o que você faz? Você faz que o substrato esquente até a segunda temperatura. E isso demanda um certo tempo. Então, para regiões mais frias ele vai demorar um pouco mais. Para mais quentes vai ser mais rápido. Então a gente tem sempre uma mesma transferência de imagem, tá? Devido à temperatura inicial e à temperatura final. Então, primeira temperatura, segunda temperatura. O tempo vai fazer a transferência correta da imagem para o material. Com isso a gente tem, ela demorou em torno de 40 segundos, né, para 1 minuto, 40 segundos, para chegar à temperatura. Eu vou desligar aqui, tá? O reloginho dela ficou intermitente no vídeo, mas aqui você consegue ver, ter uma visualização contínua, tá? Vamos falar um pouco sobre a durabilidade da resistência devido ao sistema da máquina. Devido a essa temperatura mais baixa, né, normalmente o que o pessoal passa no mercado? Passa 200 graus. A gente trabalha com 165. Quando você trabalha com uma temperatura mais baixa, você tem uma durabilidade da resistência muito maior. Então, em vez de você fazer 1000 canecas, 1500 canecas, você pode jogar isso para 5000 canecas, 3000 canecas, dependendo da quantidade de horas que você trabalhar com ela por dia. Então ela tem uma resistência com alta durabilidade. Tá? Então é uma resistência azul que vai ter uma durabilidade maior porque ela trabalha com uma temperatura mais baixa. Vamos falar um pouco de opções de substratos. Então a gente tem vários tipos de substratos que a gente pode utilizar. Então aqui a gente tem uma caneca tradicional, né, cilíndrica, a gente vai colocar cilíndrica e vai fazer a regulagem dela onde? No botão de regulador de pressão, certo? Então você vai rosquear tanto para mais como para menos, e com isso eu vou ter opção de pressão para diferentes substratos. Essa é uma caneca, essa é outra caneca padrão. Temos a caneca de chopp, né, onde a gente vai conseguir colocar ela aqui também. E vai ter uma área de 9 centímetros para estampagem, regulando a pressão, tanto para mais como para menos. O importante é que a caneca fique firme, certo? Não mexa com um lado para o outro na hora que você fazer a estampagem. E quais os tipos de resistência que a gente tem? Quais são as diferenças? A gente trabalha na caneca padrão com a cilíndrica, né, que ela é mais fina, e temos as opções para fazer canecas menores. Temos a opção da resistência mais grossa, que também é fácil de trocar. Basta você desrosquear em frente ao controlador esse pino, certo? E encaixar o pino da outra resistência. Aqui temos uma opção também, que é nosso outro tipo de prensa, que é a prensa 4 em 1, certo? A prensa 4 em 1, ela tem os pinos em cima, onde você vai poder trocar resistência
e abranger mais tipos de substratos. Então aqui nós temos a parte cônica, né? Então aqui a gente tem uma resistência cônica para fazer as canecas cônicas, certo? Então são uma outra opção de estampagem que você vai poder fazer com a prensa 4 em 1. Então o mesmo dispositivo onde você aumenta e tira a pressão, certo? E aqui você tem a opção de fazer a caneca cônica, não só a caneca, tá? Como copos, né? E ela tem 4 tipos de resistência, que seria a resistência fina, a grossa, a cônica pequena e a cônica grande, certo? A cônica grande serve para fazer copos e materiais diferenciados. Então, na nossa empresa a gente vai ter todos os tipos de substratos para você poder trabalhar com essas duas máquinas.